Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título O Selo do Deus Vivo. Neste tema será estudado no que consiste esse selo e quem será marcado com ele. Antes de iniciar este estudo, apenas duas recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. A diferença entre o justo e o ímpio. Na lição passada, estudamos a primeira mensagem angélica, trazendo para a nossa realidade que o Evangelho eterno a ser pregado em nossos dias compreende a mensagem que Deus já começou a julgar o nosso mundo e que os fiéis do nosso tempo são convidados a adorar aquele que criou os céus e a terra. Com base nas muitas profecias que foram estudadas neste curso, já é possível entrar em assuntos que dizem respeito à identidade do povo de Deus no tempo do fim. É claro que essa identificação não determina a ninguém saber quem está salvo ou quem está perdido, pois aos olhos de Deus não há um justo, nenhum sequer. Mas pelas indicações das profecias do livro do Apocalipse, é certo afirmar que haverá um tempo em que será reconhecida a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Em seus dias, Jesus usou de diversas figuras para ilustrar esses dois grupos. Por exemplo, na parábola do semeador e na parábola do joio do campo. Essas parábolas revelam que aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e a obedecem, no fim dos tempos receberão a vida eterna, enquanto aqueles que a ouvem e não a obedecem irão para o castigo eterno. Este assunto é seríssimo, mas como vimos na lição passada, há muitas filosofias e teorias na atualidade desviando a atenção das pessoas para esses assuntos, de maneira que quando se derem conta das escolhas que fizeram, poderá ser tarde demais. Por isso, é importante dar ouvidos ao que Jesus disse. Vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. A ordem para marcar os servos de Deus. O capítulo 7 do livro do Apocalipse inicia anunciando um evento onde 4 anjos estão a segurar os 4 ventos. Veja como isso foi descrito. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. 4 ventos, segundo a profecia do capítulo 7 do livro de Daniel, simbolizam guerras onde muitos povos e nações estão envolvidos. Lembre-se que as mudanças dos impérios na história sempre foram precedidas por guerras extremamente sangrentas e grandiosas. Note que, antes de uma guerra como essa acontecer, os anjos foram ordenados marcar com um selo a testa dos servos do nosso Deus. A ideia de que Deus marca pessoas ou então seu povo com um selo ou sinal remonta aos dias mais antigos da história bíblica. O primeiro homem a receber um sinal foi Caim. A Bíblia não descreve como esse sinal podia ser identificado pelos outros, mas um propósito era certo. Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém vingasse a morte de Abel. Outro caso é visto no rito da circuncisão, onde Deus ordenou a Abraão e sua descendência que todos do sexo masculino fossem circuncidados como um sinal da aliança entre Deus e seu povo. Em ambos os casos, os marcados estavam separados segundo o propósito divino. Veja outro caso quando Deus tirou o seu povo do Egito e no que ele pretendia torná-los.
Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Essa mesma ideia é repetida na dispensação cristã. Veja o que Pedro escreveu a este respeito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Embora a epístola de Pedro não mencione a aliança que no Velho Testamento era a base do concerto divino com o seu povo, é óbvio que os cristãos estavam sujeitos também a uma aliança. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Mas se o assunto de hoje é sobre o selo do Deus vivo, por que estamos falando de aliança? A resposta é simples. O que demonstra a relação do crente com Deus sempre foi a obediência por meio de uma aliança. Jesus mesmo afirmou: "Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos." Portanto, a marca ou o selo que os anjos do Apocalipse estão a colocar na testa dos servos do nosso Deus tem relação com a obediência aos mandamentos divinos, e não a uma marca visível na pele. Este é o assunto que veremos a seguir. O significado do selo do Deus vivo. Já que o selo do Deus vivo está relacionado com a obediência à aliança divina, vejamos nos versos 2 e 3 do capítulo 7 do Apocalipse algumas pistas que nos ajudarão a identificar este selo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: "Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus." Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Observe que aos 4 anjos que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, foi ordenado não danificar nada enquanto não fosse marcado com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Agora, no que consiste esta marcação? Vejamos o que o profeta Jeremias tem a nos dizer sobre este assunto. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Note que Jeremias afirmou que Deus deseja que as suas leis estejam marcadas na mente e escritas no coração do seu povo. Uma maneira de dizer que aqueles que obedecem às leis divinas pertencem a Deus, ou como afirma a linguagem apocalíptica, foram marcados com um selo na testa. Veja agora o que o profeta Isaías afirmou a este respeito. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Observe que o profeta Isaías repete a mesma ideia de maneira direta. Ele afirma que a lei deve ser selada entre os discípulos. Mas o livro do Apocalipse também chama os selados de servos do nosso Deus. Veja como o profeta Isaías identifica quem são eles. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Outro profeta que falou sobre o assunto foi Ezequiel. Veja o que ele, inspirado por Deus, apontou ser o sinal entre Deus e os seus adoradores. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus.
Note ainda que selo ou sinal são sinônimos na Bíblia. Os selos antigos continham 3 elementos principais: o nome do governante, o seu cargo e a sua jurisdição ou domínio. Na lei de Deus, o mandamento que ordena a santificação do sábado é o único dos 10 mandamentos que contém o seu nome, seu título ou função e o seu território ou jurisdição. Logo, a obediência ao sábado do 7º dia é um selo, uma marca, um sinal de fé e lealdade do crente para com o Deus Criador dos céus e da terra. E é justamente essa crença que estará em jogo no conflito final entre a verdade e o erro. Conclusão. E então, você entendeu que a obediência à aliança divina por meio dos mandamentos consiste no selo de Deus no Apocalipse? E você conseguiu entender que isso inclui a obediência ao 4º mandamento que ordena a santificação do 7º dia para a adoração do Criador do céu e da terra? Embora este ensino em nosso tempo pareça ser exclusivo de umas poucas igrejas, é assim que Deus definiu identificar o seu povo em todas as eras, por meio da observância do sábado do 7º dia. E você, está disposto a estar entre aqueles que adoram o Deus Criador dos céus e da terra e recebem este selo? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que identificamos o selo do Deus vivo, trazendo para a nossa realidade que a obediência à lei de Deus, inclusive do 4º mandamento que ordena santificar o sábado do 7º dia, é uma das maneiras que Deus definiu para identificar o seu povo no tempo do fim. Se você tiver alguma dúvida sobre esses assuntos, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será estudado a 2ª mensagem angélica no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.